Boa noite a todas e todos. Eu sou Gleiciane Vieira, sou socióloga, doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, e eu faço parte do projeto de Interlocuções Literárias, que é um projeto de entrevistas do Grupo de Estudo e Pesquisa da História das Práticas da Saúde e das Doenças, e o nosso objetivo é discutir um pouco de literatura, né, com a interlocução com as temáticas relativas à história das práticas da saúde e das doenças. Essa é a nossa terceira entrevista e é com muita alegria que estamos recebendo hoje a convidada, né, a professora doutora Denise Noronha Lima. O bate-papo terá como tema o livro Intermitências da Morte, do José Saramago. Na condição desse episódio estaremos eu e a professora Silviane Carvalho, da Universidade Federal do Pará, que também é integrante desse projeto, né? Vou fazer uma pequena apresentação da professora Denise. A professora Denise Noronha é pós-doutora em Letras pela Universidade Federal do Ceará, com pesquisa na obra de José Saramago, doutora em Letras pela Universidade Federal do Ceará, na área de literatura comparada, com a tese O Espaço da Memória em José Saramago, Literatura e Autobiografia. A professora possui mestrado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, na área de concentração em Literatura Brasileira e Literatura Plena em Letras, pela Universidade Estadual do Ceará. Ela também é professora adjunta no curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará, FAFIDAM, tem experiência em disciplinas de Teoria da Literatura, Literaturas Brasileira e Portuguesa, Literatura Comparada, Literatura Cearense e Crítica Literária. Ela orienta o grupo de estudos em clássicos da literatura ocidental e o grupo de estudos literários Teoria e Crítica, Litera. Colaboradora do grupo de pesquisa Espaço de Leitura, Cânones e Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará e membro do Conselho Editorial da revista A Palavrada, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vinda, professora, uma honra recebê-la aqui conosco, né? Eu queria só falar que a nossa entrevista vai ser conduzida em alguns blocos, né? Em 4 blocos de 2 perguntas, que serão conduzidas por mim e pela professora Silviane. E eu já posso passar a palavra, se a senhora quiser só dar uma boa noite, né? Se apresentar rapidamente para os nossos interlocutores. Sim, obrigada. Eu quero agradecer pelo convite, estou muito honrada de estar aqui, espero contribuir com a minha paixão e algum saber sobre a obra de Saramago, que eu tenho acumulado nesses anos todos de pesquisa, e estou à disposição para o que puder contribuir. Obrigada. Muito obrigada, professora. Então, vamos começar hoje, né, com essa primeira pergunta desse livro que é tão intrigante, em que o José Saramago, a gente percebe que ele transforma a morte, né, em um personagem do enredo. Ela surge soberana, enquanto uma autoridade suprema para o fim da vida, e, ao mesmo tempo, modestamente, reconhece a crueldade que ela tem em ceifar as vidas sem aviso prévio, não dando nem oportunidade das pessoas resolverem as suas pendências, né, antes de partir. Então, ela é personificada na figura feminina, humanizada e também dotada de sentimentos. Qual seria a sua análise, professora, sobre a escolha do autor por essa figura feminina na personificação da morte enquanto personagem? Bom, a figura feminina na obra de Saramago, mesmo para quem não é estudioso da obra, mas apenas leitor, já é possível perceber a importância que a figura feminina, que as personagens femininas têm nos romances, né? Em todos os romances há uma figura que se destaca, muitas vezes é a protagonista, mas esse é o primeiro romance em que há uma espécie de personificação, uma espécie não, há uma personificação da morte, literalmente, né? Ela se transforma para poder procurar aquele que a, de certo modo,
contrariou, porque fez involuntariamente a carta voltou a do violoncelista, e sempre que é indagado sobre essa espécie de preferência pelas mulheres, né, como protagonistas, ou como, no mínimo, como destaques nos seus romances, Saramago dizia que talvez se devesse ao fato de ele ter sido criado por mulheres, principalmente por mulheres, vivido entre mulheres a vida toda e que aprendeu muito com elas, não apenas no sentido prático, doméstico, enfim, mas no sentido profundo do ser humano. Então, as mulheres, elas têm, geralmente, nos seus romances, esse papel de muita força, né? São sábias, basta lembrar Blimunda, por exemplo, a começar por Memorial do Convento, a mulher do médico, no ensaio sobre a cegueira, as mulheres da jangada de pedra, desde aquelas mais do mundo cotidiano, como a revisora, né, História do Cerco de Lisboa, embora o protagonista seja o revisor, mas o papel da mulher naquele livro é também muito importante, em A Caverna, enfim, em todos eles. Ela se destaca porque Saramago acreditava, como ele dizia no Memorial do Convento, que é a conversa das mulheres que mantém o mundo em sua órbita, né? Como se elas fossem as responsáveis pela própria humanidade, não apenas por dar a nascer a humanidade, mas por colocar ordem nas coisas, e pelo seu trato, muitas vezes sábio, com a aparência de não ser, né? Nos romances de Saramago, mesmo as mulheres de origem mais simples e sem às vezes, instrução, mas são elas que acabam mostrando o caminho certo. No caso da morte, o próprio narrador explica que, embora ela seja um ente incorpóreo, enfim, talvez pela palavra morte ser feminina, todos nós já a imaginamos como um ser feminino, ou seja, a morte. De qualquer modo, mesmo que não fosse, eu acho, assim, que ele escolheria uma figura feminina, porque esse papel é sempre melhor, digamos, assumido pelo lado feminino, né, do ser humano. É muito interessante, até me lembrei que ele fala muito a Dona Morte, né? Essa figura incorporada da mulher. A segunda pergunta também é bem parecida com essa, mas aí já entra numa outra questão que é bem surpreendente também quando a gente está lendo o livro, né? A morte, ela, enquanto personagem, ela toma essa forma humana, encontrando, talvez, esse ápice num momento em que ela se apaixona por um humano. Então, até esse momento, a morte já havia retomado esse seu trabalho de ceifar vidas, mas, ao se apaixonar, parece que ela entra novamente em suspensão, né? Tanto que a gente tem essa frase tão marcante, né? E no dia seguinte, ninguém morre, tanto no início quanto quando a gente se encaminha para o final do livro. Então, que mensagem o autor quer passar? Seria a de que o amor nos salva da morte? Ou mesmo que, quando a gente ama, a morte entra em suspensão? Olha, como a obra literária, toda obra literária, pela própria natureza do discurso literário, toda obra literária é polissêmica, né? Ela permite várias interpretações, embora eu deva lembrar
o livro do Humberto Eco, que eu falo, Os Limites da Interpretação, né? É bom não confundir. A obra permite várias interpretações, mas não todas as interpretações. Não é simplesmente o que a gente acha, mas sim o que o texto permite supor. É essa interpretação do amor, ser capaz de suspender a morte ou de vencer a morte, é perfeitamente legítima, mas eu preferiria outra. Eu acredito que o que venceu a morte, o que é capaz de vencer a morte, é a arte. Não é à toa que ela se relaciona com um violoncelista, com um músico. Isso é muito simbólico, porque inclusive um livro do Todorov a respeito, né, com um título muito, muito instigante, que se chama A Beleza Salvará o Mundo. É a arte que tanto nos ajuda a viver, como nos mantém além da morte. Porque os artistas, quando se vão levados pela morte, eles não são esquecidos. Pelo menos não todos, né, claro, mas pelo menos os grandes artistas, eles são sempre relembrados e continuam, nesse sentido, vivos através das suas obras. Então, a literatura, por exemplo, ela permite que a morte seja superada. Se hoje nós estamos aqui, por exemplo, falando de Saramago, ele que morreu em 2010, não é? E vamos continuar falando por muitos anos ainda, é porque ele se foi, mas os seus livros ficaram, a sua obra ficou. A arte que ele construiu é superior à morte dele. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito simbólico. E já que, por exemplo, nós estamos falando dentro de um grupo que se interessa por questões de saúde e doença, basta lembrarmos que durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, foi a arte que nos salvou, né? Nós que tivemos o privilégio de não morrer, como infelizmente tantos que se foram, aqueles anos, meses e meses enclausurados para nos proteger, sem poder sair de casa, sem poder encontrar os amigos, nem a família, enfim. Basta lembrar o que nós fizemos. Nós ouvimos músicas, nós assistimos a filmes, nós lemos livros, nós assistimos a lives com vários artistas, enfim, foi a arte que nos permitiu não enlouquecer dentro de casa. Enfim, a arte, do mesmo modo que nos cura de certas doenças mentais, até, né, ela também permite ao artista superar a morte, porque ele vai, a sua obra fica. Nossa, maravilhosa essa sua deixa aí final. Perfeito, professora, obrigada. Vamos, Silviane, com o segundo bloco. Tudo bem. Boa noite, professora. Novamente, obrigada por estar aqui, né, conosco, compartilhando sobre a obra de Saramago, né? Falar sobre estudos, né, sobre mortalidade a partir da literatura, né, que é um tema bastante interessante, né, para a gente que é da área da história, da sociologia, da antropologia, né? E quando a gente pensa nos estudos sobre a mortalidade, né, que se desenvolveram principalmente a partir da década de 70, integrada a outras ciências, né, a antropologia, a própria história da demografia, né? E nesse sentido, a gente busca entender o processo de finitude da vida, né, que é um universo complexo e desafiador, né, visto que é um tema que causa certa desconfiança, medo, né, ele é carregado de estigmas, e principalmente pelo desconhecido, né. Diante disso, a gente passa agora para o segundo bloco, com mais uma pergunta, e dentro da obra, né, ela nos permite fazer algumas observações, né,
E o que aparece dentro desse contexto da obra de Saramago são essas relações econômicas e comerciais, né, que circundam a maneira como lidamos com os mortos, né? Como que essa temática ela se intensificou na atualidade, né? Diante disso, eu gostaria de perguntar para a senhora como que a senhora entende a mercantilização da morte, né, e como ela é visualizada na obra, né, mas que também tem suas dimensões que são reais e atuais, né, e que se transformam em um produto comercializável. Como que a senhora nos apresenta a partir da obra de Saramago, né, essa temática? Olha, Saramago era um escritor engajado, no sentido de engajamento, segundo Jean-Paul Sartre. No livro que é a literatura, Sartre fala do engajamento do prosador, principalmente, como aquele que desvela o real, aquele que mostra a quem está como que cego as coisas como elas realmente são. E Saramago era realista nesse sentido. Alguns diziam que ele era pessimista. Ele dizia: não é que eu seja pessimista, o mundo é que é péssimo. Então, há uma das formas de ele avaliar o mundo em que vivia era pelas relações sociais, quase todas elas movidas pelo dinheiro. O próprio conceito de democracia, por exemplo, ele questionava porque ele dizia que, a rigor, não havia democracia, porque, no fundo, a força que movia tudo era o dinheiro. São os países ricos que mandam nos pobres mesmo que os pobres tenham um sistema democrático, na verdade, ao final de contas, quem manda é o dinheiro. Então, era natural que, num livro sobre a ausência da morte, né, a primeira preocupação fosse o que aconteceria no mundo se, de repente, as pessoas não morressem mais. Por isso que as primeiras páginas de As Intermitências da Morte são dedicadas a vários aspectos, vários campos da sociedade, vários campos econômicos, que se ressentem da ausência da morte, né? A começar pelos os seguros de vida, os funerários, os hospitais, então nós vimos, e a boa parte deles tinha apenas, não era apenas preocupação demográfica, né, das pessoas que só iriam nascer e não morrer. Todas essas preocupações, exaustivamente, propositadamente relatadas com muitos detalhes pelo narrador, querem dizer que, no fundo, as pessoas não estavam preocupadas com o outro, por exemplo, com os velhos, os doentes que ficavam com a morte suspensa. A preocupação era como eu vou ganhar dinheiro com a morte se a morte não existe mais. Então, a preocupação, parece que o Saramago quer nos dizer que o ser humano em primeiro lugar, egoísta, né? Interesseiro. Há uma frase, inclusive, no ensaio sobre a cegueira do médico, em que ele diz que a humanidade é feita de metade indiferença e metade ruindade. Pode ser exagero, mas desses casos mais extremos, essas descrições, essa forma mercantilista com que ele tratou um tema transcendental, que é a morte, é para dizer que, no fundo, o que importa para uma boa parte, se não a maior parte, da humanidade, são os seus próprios interesses.
E os interesses da humanidade como um todo são comerciais, ou financeiros, não comerciais não, melhor dizer financeiros, porque tudo é movido pelo interesse, pelo dinheiro. Talvez isso justifique a primeira parte do romance, se vocês lembrarem, quando aparecerá a figura do violoncelista, já teremos passado mais de 2/3 do romance, né? Então, boa parte dele é essa repercussão, a reverberação do problema, de como resolver o problema da ausência da morte. E o que está no centro de todos os problemas, com exceção da igreja, que o problema é outro, a religião, podemos falar disso depois, o que está na maior parte deles é a questão do dinheiro. Então, o dinheiro seria o motivador, a razão do nosso egoísmo, né? E mesmo em situações cruciais, olha, no fundo, a literatura sempre tem uma forma de dizer a verdade, ou um tipo de uma verdade que não é a verdade factual, mas que não é mentira, né? Nas minhas aulas de teoria da literatura, quando estudamos o conceito de literatura ou a linguagem literária, eu uso sempre o poema do Fernando Pessoa, de fingimento, o poeta é um fingidor, o poeta no sentido geral, de escritor, falando de que esse fingimento não deve ser interpretado, confundido com falsidade. A literatura, ela inventa, no sentido de criar, mas ela não mente. Então, por que ela não mente? Os escritores, especialmente os escritores que têm esse compromisso de desvelar o real, de acordo com o que Sartre propunha, esses escritores procuram nos mostrar o que é que está realmente por trás do comportamento humano. É assim com Saramago, foi assim com Machado de Assis na época dele, e ainda continua na sua obra. Então, o comportamento humano é movido por um interesse egoísta na maior parte dos casos. E aí, nesse caso da ausência da morte, por isso que as primeiras preocupações são econômicas. Os que foram lesados, ou seja, tiveram prejuízo por causa da ausência da morte, começaram logo a cobrar do governo um ressarcimento, alguma forma de compensar. Então, o mercantilismo, o ser humano como mercadoria, essa visão, na verdade, do ser humano, o homem como objeto do homem, não é novidade na literatura, mas o que Saramago acrescentou nesse romance é a permanente atualidade, né, desse tema. Continuamos sendo objetos uns dos outros quando o que está em jogo é a questão do dinheiro. Certo. E essas várias interpretações, né, professora, da obra, mas que é bem atual, ela também chega para a gente, por exemplo, quando, já passando para outra pergunta, quando nós observamos essas novas construções familiares, né, que estão cada vez mais incluindo pets, né, como parte da família, né? E na obra, diante da incerteza, né, do setor funerário, né, que teve essa ausência da morte, surge uma possibilidade de tornar obrigatório o sepultamento de animais domésticos, né? E hoje a gente consegue observar que cresceu muito o número de empresas do setor funerário de animais, né? Cachorros, gatos, enfim. E diante disso, como que a senhora vê que essa discussão ela é atravessada, né, na obra e dialogada com a atualidade, né? Sim.
Olha, do lado pessoal do autor, né, o Saramago gostava muito de cães, superou o medo que tinha quando criança, adolescente, ele passou a vida, principalmente depois que foi morar em Lanzarote, ele viveu anos e anos na companhia de 3 cães, e a gente sabe disso através dos seus diários, né, os cadernos de Lanzarote, e, e a transfiguração dessa figura canina nos seus romances, do mesmo modo que há mulheres de destaque, quase todos os romances há um cão, né? Basta lembrar o Cão das Lágrimas, no ensaio sobre a cegueira, no História do Cerco de Lisboa, em A Caverna, enfim, em vários romances há a presença do cão como companheiro fiel, né, do homem. Então, eu não acho que ele estivesse no romance As Intermitências da Morte, questionando esse amor do homem pelos animais, mas é ainda a ênfase em relação ao mercantilismo, né, porque ora, se não era mais possível enterrar as pessoas porque as pessoas não morriam, as funerárias encontraram uma outra forma, que lhes pareceu muito natural, muito lógica, muito óbvia, que era enterrar os animais, porque, para quem não leu o romance, é interessante saber isso, porque há vários tipos de morte, né? Há a morte para as pessoas e há uma outra morte que cuida dos animais, responsável, não é de outra alçada. Então, os animais continuaram morrendo. E eu vejo que, eu penso que a crítica dele não é propriamente a esse afeto que faz com que as pessoas queiram dar um lugar específico para enterrar os seus bichos, mas era ainda, o alvo eram as funerárias, o alvo era sempre o propósito mercantilista das relações afetivas, entendeu? O uso, o aproveitamento, né, mercantilista de uma relação amorosa como essa entre pessoas e bichos. Então, muito interessante também, não é, essa questão da morte e da reivindicação desse novo mercado, né, se assim a gente pudesse falar, de atuação das funerárias. Prosseguindo com o nosso terceiro bloco, eu já vou entrar agora em uma outra questão, que a gente vai tentar aí também pensar um pouco, né, sobre uma ideia que acho que ela está presente o tempo inteiro quando o autor coloca, né, a questão desses intervalos que a morte resolveu presentear, né, esse país específico. O autor ele apresenta esse enredo, né, de como seria um país, uma sociedade sem a presença da morte. E no início as pessoas parece que ficam um pouco eufóricas com essa ideia de não morrer, né? E na contemporaneidade, né, nos nossos tempos, parece que a gente vive uma eterna busca, ou cada vez mais uma busca intensa por essa pretensa imortalidade, né, através da estética, das próprias promessas da ciência, né, da medicina, das práticas de saúde. Pensando nesse sentido, professora, seria possível compreender esses tempos que parece uma busca e frenética por essa sonhada imortalidade, a partir das reflexões trazidas pelo autor? Sim, na verdade, o tema da busca da imortalidade também não é novo, né? Eu acho que quando tomamos, cada um de nós em nossas vidas, quando toma consciência de que ela é finita, percebemos
de vários modos, as reações são muito diversas. Há pessoas que têm pavor à ideia de morrer, não gostam sequer de falar no assunto, né? Há pessoas que são mais resignadas, aceitam e acham que é o ciclo natural, enfim, há pessoas que não admitem sequer a ideia de envelhecer, e o que eu vejo é o seguinte, essa é natural essa busca da imortalidade, ou pelo menos talvez não morrer tão jovem, não é? Eu acho que nós passamos a vida inteira sem pensar na morte, e quando exatamente pelo temor que ela causa. É como se o Saramago colocasse o dedo na ferida, né? Ele lançou um livro em 2005 para que nós todos refletíssemos sobre a morte, mostrando assim, de um lado prático, e se não houvesse morte? Mas, ao mesmo tempo, a euforia a que você se referiu, que aconteceu realmente, é porque, em primeiro lugar, parece sim uma dádiva, não é? Já pensou? Não morrer? Para além dos problemas práticos, econômicos que isso possa gerar, no fundo, eu acho que é o desejo do ser humano é permanecer, crescer, cuidar, produzir, criar coisas e permanecer na Terra para aproveitá-las, para ver os filhos, os netos, bisnetos, enfim. E essa relação com a morte, olha, o livro foi publicado em 2005. 5 anos depois, Saramago morreu, né? Ele que começou a sua vida literária relativamente cedo, mas se tornou conhecido mesmo já maduro, cerca mais ou menos aos 60 anos, é quando ele realmente se tornou conhecido e glorificado, ainda em vida, enfim. Mas tanto a velhice quanto a morte, ou pelo menos a proximidade da morte, parecia preocupar Saramago, né? E era como se ele utilizasse, talvez, a literatura, pelo menos ele disse isso em relação aos seus diários, né? Os diários seriam uma forma de reter o tempo. Quando você conta nos dedos das mãos, assim, o tempo que ainda resta, quando você tem muito mais tempo vivido do que tempo para viver, há um desejo de reter, se puder, parar esse tempo. E no romance ele para as pessoas, essa preocupação deixa de existir, porque como ninguém mais vai morrer, tudo deixa de ser urgente, né? Nós temos pressa, talvez, em construir coisas na nossa vida, porque temos consciências da sua finitude. É uma frustração. A morte é uma frustração. Por mais que uma pessoa viva muito, mas esse desejo da imortalidade é natural, porque ninguém quer, ninguém assim, eu estou generalizando, né? E mesmo se você observar, mesmo as pessoas que têm uma vida muito, muito sofrida, muitas delas ainda assim não querem morrer. É como uma certa, uma rejeição quase natural da morte, né? Numa das crônicas de Saramago, que se chama, um dos textos mais belos dos livros de crônica, na minha opinião, Carta para Josefa, minha avó. E
ele conta que a sua avó, já aos 90 anos, sentou na soleira da porta e disse: o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. Aí ele observa, ela não disse medo de morrer, ela disse pena. Mesmo com toda uma vida sofrida ao longo desses 90 anos de existência, o mundo era bonito, o suficiente para ela não querer morrer. Então, é natural. Ele tratou nada mais do que de um assunto muito pertinente à nossa vida, que é a sua finitude, por causa da morte. E é muito interessante, professora, só fazendo uma pequena observação, quando a gente está lendo a obra, alguns momentos parece muito engraçado, e também como ele coloca, né, como seria inconveniente se a morte deixasse de trabalhar, né, literalmente. E, às vezes, a gente talvez não pense tanto sobre as questões de vida, de morte, como a senhora bem colocou, mas ele fez isso de uma maneira extremamente interessante, né, que leva a gente a pensar em tantos pormenores, inclusive porque ele se preocupa tanto com esses problemas práticos, no caso da morte suspender o seu trabalho, né? Então, a próxima pergunta, continuando um pouco nessa questão não exatamente da imortalidade, né, mas sobre a questão dos mais velhos. Na obra Saramago, ele nos provoca a pensar um pouco sobre as consequências desse súbito desaparecimento da morte, como, por exemplo, como será o destino dos mais velhos, né? Então, dá uma certa preocupação quando a gente está acompanhando, né, essa história, e os responsáveis pelos lares no livro da terceira idade, eles começam também a buscar as autoridades, né, para tentar expressar suas incertezas, né, suas inquietações, como as instituições religiosas, funerária, né, os hospitais. Então, os responsáveis por esses lares da terceira idade, eles começam a buscar autoridades e eles falam, olha, nós não temos mais a certeza do que fazer, queríamos saber se devemos continuar ou não receber os hóspedes, né? E esse fato talvez nos suscite questões relativas a essa questão do cuidado e da falta de estrutura para essa população, né, para a população idosa. Seria possível relacionar os desdobramentos éticos relativos ao envelhecimento populacional na contemporaneidade com essa suspensão da morte, né, e seus impactos no cuidado com os mais velhos que o Saramago apresenta na obra? Sim, eu acho que mesmo que ele não trate disso assim diretamente, mas essa questão vem à tona, sim, pela leitura, porque independentemente dos que já estão velhos, né, e apenas esperando a morte, que não vem, as pessoas não morrerão, mas envelhecerão, né? Então, a sociedade do livro, ela precisa se preocupar com essa, com essa nova população que, afinal, será sempre o planeta inteiro, que não vai morrer, ou melhor, do país, né, do país inteiro, que não vai morrer. Essa é uma questão, outra com que também nós não nos preocupamos, e nós, assim, os governos, de um modo geral, e o livro, você tem razão, ele levanta a necessidade de pensar nisso. Nós já somos, hoje, por exemplo, em relação ao século passado, a estimativa de vida do ser humano é muito maior, não é? Se no século XIX as pessoas viviam, aos 40 anos já estavam velhos, aos 50, 60 já morriam, a expectativa de 70, 80 anos significa muita coisa, e nós não estamos preparados, nós não preparamos o nosso mundo para cuidar dos velhos. A velhice,
ou pelo menos a idade madura, o início da velhice, sempre recebeu de Saramago uma atenção especial em relação, por exemplo, à própria construção das personagens. Muitos dos seus protagonistas são homens, principalmente os homens, muitas vezes homens na faixa dos 50 anos, entendeu? Mas, quer dizer, ele não escreve romances sobre jovens, não. Mesmo as mulheres, quando as mais jovens ficam em torno de acima dos 30, e há eu acho que essa preocupação não se deve apenas ao fato de ele já ser um homem idoso, digamos assim, quando escreveu boa parte dos seus romances, mas é porque talvez nessa fase da vida é que as pessoas teriam condições de ler o mundo, de interpretar o mundo como fazem as personagens deles. Há certos pensamentos nos livros de Saramago que jamais caberiam na cabeça de um jovem. Não seria inverossímil, né, sair, por exemplo, da cabeça de um protagonista jovem, enfim. Então, essa escolha dele por personagens maduras é uma marca do seu trabalho. Mas a preocupação com o envelhecimento mesmo, com o que fazer com os velhos, como nas intermitências da morte, realmente ele não fez em nenhum outro romance. E acende um alerta, sim, nós não estamos preparando o mundo para os velhos. Nós nem sequer respeitamos os velhos, para começar, né? Nós, a humanidade. Nós não arrumamos, por exemplo, as nossas calçadas de modo a permitir que uma pessoa idosa ande sem preocupação de cair, do mesmo modo como as pessoas com deficiência também. O mundo é feito para jovens, brancos, né? Ricos, enfim. Há uma... e tu veja que tudo se volta, afinal, ainda para a questão do poder e do dinheiro. As pessoas que têm como se manter, que não precisam se preocupar com a velhice, porque já tem tudo garantido, não se preocupam como será a velhice dos pobres. E, definitivamente, o mundo, de um modo geral, não está preparado para uma situação como essa, que não está muito longe, né? Há países em que a quantidade de pessoas idosas já é superior à quantidade de pessoas jovens, e é uma tendência mundial. Nós precisamos pensar nisso. Obrigada, Tá certo, professora. E essa discussão, né, ela também nos leva a uma conexão com a próxima questão, né, que na obra, diante da ausência da morte, viver tornou-se um grande inconveniente, né? E nesse sentido, algumas pessoas começaram a buscar uma saída, né? Como, por exemplo, o caso de uma família que foi buscar atravessar, né, a fronteira do país, convictos de que 2 de seus membros eles conseguiriam encontrar a morte, né? E conseguem, de fato, mas já começam a ser alvo de vizinhos que o acusam de assassinatos, né? Porém, são absolvidos pelas autoridades. E Saramago também, ele nos convida a refletir com essa passagem, né, sobre uma importante questão que é sobre a eutanásia, né? O que podemos aprender com as intermitências da morte, né, a respeito desse dilema ético? Eu acho que se nós prestarmos atenção exatamente no primeiro caso, não é? A primeira família que decidiu levar o avô para além da fronteira, porque lá ele morreria, porque a sua saúde ficou... Ele nem retomava a saúde e nem morria, não era nem vivo, nem morto. Vejam, eles levaram porque foi um pedido do velho, né?
eu acho que o que o Saramago nos diz ali é que nós devemos respeitar a vontade do outro. Então, se há consciência, se a pessoa tem consciência de que nunca mais recuperará a saúde, de que não poderá viver no sentido mínimo, né, com o mínimo de dignidade, do que seja vida, ela tem o direito de decidir quando acabar com esse sofrimento. Eu acho que é isso que ele quis dizer, porque o narrador, mesmo, o narrador de Saramago, embora eu estou falando aqui o narrador, mas o próprio o Saramago sempre dizia que não havia distinção entre ele e o narrador, que o narrador dos seus romances era ele. Essa é uma discussão da teoria da literatura, né, a distinção entre o autor e o narrador seria, para a teoria da literatura, uma figura, uma criação fictícia, uma voz fictícia criada pelo autor, que não é aquele que conta, ele cria uma voz para contar a história. Saramago dizia que não, que o narrador dos seus romances era ele mesmo, e assumia pelo que dizia. Então, nós percebemos que o narrador vê com uma certa simpatia, ou pelo menos com condescendência, né, esse desejo do velho e a atitude da família em atender ao desejo dele, porque não era irreversível, não haveria mais vida, se não haveria morte, mas também não haveria vida. Então, por que continuar um sofrimento? Se nós pensarmos por esse lado, não há dúvida, entendeu? Principalmente quando parte do próprio desejo da pessoa que tem consciência do que quer. Então, não houve lá, como as autoridades disseram, não foi um assassinato, porque a família fez o que o autor pediu, o avô havia pedido. Essa sem dúvida, é uma questão polêmica, como é polêmica a questão do aborto, enfim, mas eu acho que, nesse caso, especialmente, o que a obra que parece nos dizer é que nós devemos respeitar o desejo do outro, que deve decidir sobre a sua própria vida. Certo, professora. E levando ainda em consideração, né, que na obra o fato da morte deixar de fazer parte da existência humana naquele momento, né, a partir do momento que as pessoas param de morrer, a consequência disso é a fragilidade nos pilares sociais, né, erguidos sobre a ética da morte. Exemplo disso, a gente tem a igreja, né, e seus sistemas de crenças, né, em torno do fim da vida. Como a gente pode entender, a partir da obra de Saramago, né, como José Saramago nos ajuda a refletir sobre a influência da religião, né, no que se refere a uma compreensão do ciclo da vida, né, do nascimento à morte. Certo. De fato, Saramago tinha razão quando as personagens dizem, né, quando o bispo diz, por exemplo, que a igreja, a religião vive em função da morte, ou seja, a existência da religião só faz essa... Deu uma pequena travada. Acho que não. Agora sim. Pronto, posso retomar. Muito bem. Ora, a religião, para muitas pessoas, é um alento, ela dá esperança, e qual é essa esperança? Se você, mesmo que você sofra muito nesta vida, você viverá, você vai para o céu,
para quem acredita em céu, né, ou em um outro plano, como os espíritas, por exemplo, de várias religiões, tem a sua sustentação num plano transcendental, que só existe porque existe a morte. Então, a lógica do narrador é de que a existência da religião só se deve à existência da morte. Não havendo morte, não há religião. Porque para que rezar para ir para onde depois da morte, se não haverá morte? Entendeu? Então, agora, claro, Saramago aproveita para fazer o que sempre fez em vários dos seus livros, que é atacar na religião as relações de poder. De um modo geral, o projeto literário de Saramago, a construção dos seus romances, tem como base as relações de poder. Então, e ele está sempre do lado dos oprimidos, né, dos que ele julga estarem sendo injustiçados. E ele acha que a religião não está fora disso. A religião exerce o poder pelo medo, como foi na Idade Média, o medo do inferno, o medo da Inquisição, o medo o temor de perder a alma, enfim, que ainda não acabou, né? Ainda muitas pessoas têm a sua vida regrada porque, pelo que dizem os chamados livros sagrados, enfim, e é sempre o medo do depois, o temor a Deus, mais do que o amor a Deus, muitas vezes tem o temor a Deus pelo que pode vir depois da morte. Não havendo morte, não há por que ter religião, é a lógica do livro. Professora, a gente já está se encaminhando para finalizar nosso encontro de hoje. Eu queria saber se a senhora gostaria de acrescentar alguma questão sobre a obra que a senhora acredita que seria interessante de deixar para os nossos ouvintes, e aí, em seguida, nós podemos finalizar. Posso sim. Gostaria de acrescentar uma informação rápida para quem se interessar, né, pela obra do Saramago, para ler outros livros dele. Há uma conferência que ele fez em 1998, né, depois da publicação do ensaio sobre a cegueira e de todos os nomes. O Saramago dividiu a sua obra em duas fases. Nós, estudiosos, costumamos ver a divisão a partir, por exemplo, de Memorial do Convento. A primeira fase seria antes do Memorial do Convento, ou pelo menos, principalmente antes do Levantado do Chão, que é o romance de 1980, até o final. Porque mudança de estilo, mudanças uma série de fatores que apareceram depois de Levantado do Chão, né, que criou a própria voz, a própria marca de Saramago, que é diferente um pouco do que vem antes disso. Mas ele utilizou um critério, digamos, filosófico para dividir a sua obra. O caso de As Intermitências da Morte, como todas as outras que vieram depois de ensaios sobre a cegueira, estariam numa divisão do que ele chamou de A Estátua e a Pedra, e que ele depois corrigiu como Da Estátua à Pedra. É como se os romances iniciais, até o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele estivesse descrevendo uma estátua, que seria a parte exterior da humanidade, as questões sociais, enfim, e a partir do ensaio, ele teria penetrado na pedra, ou seja, as questões profundas de identidade, de relação com a morte, como no caso de As Intermitências da Morte, de uma busca
do próprio choque entre o indivíduo e a sociedade. Então, esse olhar do ser humano para dentro de si mesmo, como em As Intermitências da Morte, né, estariam nesse grupo que eles chamam do estudo da pedra. Então, essa conferência e esse livro, aliás, há o livro da estátua à pedra, que é esse aqui, vocês podem conferir depois, se desejarem, a conferência inteira, e conferir pela leitura das obras, né, essa argumentação dele. Acho que seria interessante. No mais, eu gostaria de agradecer novamente, foi um prazer estar aqui com vocês, falando desse autor tão necessário sempre. Nossa, professora, nós que agradecemos esse deleite de conversa, poder ouvi-la aí com tanta informação interessante, não só sobre a própria obra, né, como a senhora passeou aí entre tantas obras do Saramago, fazendo alusão a outras questões que aparecem, né, constantemente também em suas obras. Então, foi uma noite de muito aprendizado. Então, eu espero que a gente também possa, em outro momento, né, convidá-la, quem sabe, para falar de uma outra obra, e agradecê-la pelo seu tempo, pela sua gentileza em estar aqui com a gente hoje. E eu vou passar a palavra para a Silviane também para agradecer, para dar as suas últimas palavras. Sim, a gente agradece em nome do grupo, né, professora, pela disponibilidade, por contribuir com interlocuções literárias, né. Espero que em breve a gente possa entrar em contato de novo, né, e discutir mais uma obra. E muito obrigada pela disponibilidade, pela gentileza com a gente e por todo compartilhar, né, da obra de Saramago, mas que vai muito além, né, da literatura, né, permeia por diversos aspectos, tanto da academia quanto fora da academia, né. Então, muito obrigada mais uma vez e em breve a gente conta com a senhora novamente. Estou à disposição. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite.